Bom dia menino, um ótimo sábado aí a todos vocês. Pense numa imagem fuleirais, mas tá bom, né? Contar a história aqui pra vocês de João. João, aos seus 12 anos de idade, acabou a infância dele. Por quê? Porque o pai do João era um velhão já bem, sabe aqueles brutos ignorantes mesmo? E sempre ficava jogando, como é que diz? Jogando praga, né? Um dia o cabo comprou não sei quantas cabeças de gado, um fazendeiro. Aí o pai do João tomara que essas pragas morram tudinho, disse um bocado de coisa, né? E o pessoal via ele jogando praga nos bichos dos que praga coisa, né? Para acabar de ajeitar, um dos fazendeiros lá, o pessoal foi lá e envenenaram o gado dele, né? O pessoal não gostava, que esse cabra metido a coronel, metido a besta, o pessoal não gostava, envenenaram o gado. Quem levou a culpa foi o pai do João. Aí foi preso. O João, com 13 anos para 14 anos de idade, teve que assumir a família. Trabalhar no rabo da enxada, cuidar dos bichos em casa, assumiu a casa, né? O pai foi preso e tinha irmão pequeno. Mas assim mesmo o João não reclamava não. Ia todo dia na cadeia e ia visitar o pai dele. Mas ele viu que o pai dele estava definhando de tristeza. E o pai dele olhava para ele e dizia, João, posso ser tudo na vida, menos sem vergonha, fazer uma sem vergonha dessa. E foi indo. Um dia ele chegou para visitar o pai dele, aí os policiais viram na cara. Ele, o que foi que houve? Aí teve um que não aguentou mais e disse, ó, seu pai morreu. Ixi, aquilo ali foi uma cacetada no João. O João ficou, como é que diz? Ficou chateado aquilo ali, né? Porque o pai dele foi preso inocente, né? Mas ele se enterrou, foi passando o tempo, o João completou 20 anos, e mesmo assim o João não esquecia aquela dor no peito mesmo, ele disse que um dia ia limpar o nome do pai dele, né? Aí um dia ele estava sentado na frente da casa dele lá que passou, aquela turma de cangaceiro. Aí ele disse, quer saber de uma coisa, eu vou entrar no cangaço e vou limpar o nome do meu pai. Assim fez. Foi lá, falou com o Lampião. O Lampião aceitou ele na turma dele, uma boa. Aí ele disse, traição se paga com a morte. O Lampião avisou. E o João não, o João chegou lá e mostrou serviço mesmo. No começo os caras ficaram meio assim, mas depois gostou do jeito dele. Ele não reclamava nada com ninguém. Ele primeiro acordar e banhava bicho. No meio de tiroteio, ele não tinha esse negócio com ele não. Mandava bala mesmo e trocava tiro com a polícia mesmo. A Maria, o Lampião tava gostando muito dele. Aí o Lampião, como era estrategista, o Lampião fez o quê? Separou o grupo, fez 4 subgrupos. E então ia ter que ter 4 chefes do subgrupo, né? O João pensava que ia ser ele. Só que o Lampião não botou ele, botou o Alecrim, que era bem mais velho, e botou para ser chefe do João também, né? O João não gostou. O João queria que fosse ele, né? Mesmo assim ficou na dele ali, ficou remoendo, né? Que lá queria discutir com o Alecrim, mas que separou. Era um 8 para um canto, 8 para outro, 10 e tal. E ele ficou ele mais 7. O Alecrim era o chefe, ele não queria obedecer o Alecrim. E ficava se perguntando por que não foi eu, não foi eu, passei um ano, dei minha vida pelos outros aí e tal. E ele já tinha esquecido o porquê entrou no cangaço, que era para limpar o nome do pai dele. Ele já tinha esquecido, ele queria ser chefe do subgrupo. Aí foi um dia, teve um tiroteio lá da polícia volante lá contra eles. Ele teve a chance, né? Ele viu o Alecrim de costa, então mirou e mandou bala. Pum, errou, pegou no ombro. O Alecrim caiu, né? Só que ele pensava que ninguém tinha visto, mas viu. Tinha um cabo atrás que viu, né? No momento o cabo ficou na dele, né? Mas quando se reuniu com o Lampião, o cabo chamou o Lampião assim do lado e falou o que tinha acontecido, né? Aí ele já tava que não aguentava mais. Aguentou um dia tentando não falar, mas não aguentou, foi lá e falou. Quem atirou no Alecrim foi o João pelas costas.
Aí o Lampião, vem cá, João. Aí fizeram lá a roda lá, deixou só ele e o Lampião no meio. E ele tentou negar no começo e tentou, tá, mas viu que não tinha jeito, né? Ele disse, não, 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 capitão, foi só mesmo ganância minha mesmo, peço desculpa, não vou mais fazer isso. Eu entrei aqui por uma coisa que estava botando na minha cabeça, porque eu queria ser o chefe do subgrupo. Aí o Lampião, não, aqui não tem perdão não. Botou duas bichas daquela de marcar bicho, né? De botar nome em bicho. Aí botou assim no fogo, dois cabas segurou ele e o menino, o Lampião, botou dentro do olho dele, os dois, puf, marcou dentro do olho. E João ficou cego. Aí o Lampião pegou só a turma dele, chamou a turma, bora cabroeira. Chamou, foi todo mundo embora. E ele ficou deitado no chão lá, João, cego. Porque quis ser muita coisa, né? Aí o Lampião castigou ele, né? Deixou ele cego, deixou ele lá só. No meio do mato, no meio da caatinga mesmo. Da caatinga que chama, né? Ninguém sabe o que foi que houve com João. Na história não diz. Outros diz que João voltou para casa assim mesmo, mas outros diz que não, que ele morreu. Como é que ele ia sobreviver no meio do mato, no meio da caatinga, sozinho e principalmente cego? Outros diz que ele morreu, outros diz que não. Tem mil e uma história no final de João. Mas creio eu que ele morreu de fome e sede, porque acaba cego no meio do mato, sozinho. E o Lampião não teve pena não. Tudinha passando perto dele assim, faz era cuspir. O Alecrim foi o Alecrim que levou o tiro dele, mas foi o único que passou perto dele, ele não teve pena ainda. Não cuspiu. E foram-se embora a turma. E ele ficou lá sozinho. Não vingou o pai dele, terminou cego no meio do mato. Por ganância. Espero que vocês tenham chegado. Se você chegou até aqui nessa história, se gostou, curta, comenta e compartilha. Não deixe de me seguir não, viu? Bom final de semana a todos.